Professores, qual foi a nota mais estranha que vocês viram ser passada? Meu amigo me passou uma nota na 7ª série que foi interceptada por um submarino. Dizia seu pai lhe deu à luz. Ela riu e o devolveu. Alguns podem considerá-lo um ato de violação de privacidade. Mas encontrei uma nota deixada no chão da minha sala de aula durante meu primeiro ano de ensino que estava sendo passada de um lado para o outro entre duas meninas. Uma, que eu conhecia como sendo gay, estava dizendo à sua amiga que ela tinha se machucado por causa de outras crianças. Eu ainda não era particularmente chegado a essa garota, mas a confrontei sobre isso. Um dia eu a mantive depois da escola. Tive um pouco de coração com ela e a deixei expulsar toda a sua raiva e emoção. Ela gritou, xingou, chorou. Eu a deixei partir uma caixa inteira de lápis e mandei o conselheiro sentar-se no corredor para ouvir. Ele foi capaz de fornecer alguma ajuda também nos dias seguintes. Ela ficou em casa por um dia ou dois, mas quando voltou ela me trouxe um roteiro. Eu ensino teatro, de uma peça que ela ama como um presente. Não sinto falta de muitas crianças que saem, mas ainda penso e sinto falta dela todos os dias. Espero que ela esteja indo bem. No primeiro ano de ensino médio, eu ficava depois para ajudar um casal de alunos em tutoriais. Enquanto estava sentado à mesa com eles, vi um pedaço de papel dobrado no chão. Brincando, peguei-o e disse, bem, vamos ver o que eles estão dizendo sobre mim. Não se tratava de mim, era a erva dobrada em papel. Confrontou o estudante ao qual eu pensava que pertencia 2 anos depois, e era dele. Aparentemente, um ape entrou em meu quarto durante o período de aula dele e o jogou em um canto para não ser pego. Pergunto-me se um professor alguma vez enganou os alunos, lendo silenciosamente a nota, agindo surpreendido e olhando para os alunos envolvidos para frente e para trás, e dizendo, oh uau, nunca teria adivinhado. Mas isto é muito privado para ler em voz alta e depois rasgar a nota. Há alguns anos, alguns de meus alunos estavam passando enquanto eu estava ensinando. Então eu peguei. A nota dizia, Shaun Setime é o melhor professor. Tive que rir e um deles disse que estavam entediados. Então queriam passar um bilhete e ver quanto tempo levaria até que eu notasse. Então, aparentemente, não sou o melhor professor se eles estivessem entediados o suficiente para passar uma nota. Eu guardei o bilhete até recentemente. Ela foi jogada fora durante o verão por um tutor. Trabalhei como assistente técnico neste semestre para um curso de psicologia e vi 2 alunos passando um cartão de índice por aí. O professor também o viu e optou por confrontar os alunos depois da aula e não durante a palestra. Acho que por qualquer razão ela esqueceu de fazer isso porque eles saíram sem nenhum tipo de confronto com ela. No entanto, eles deixaram a ficha em sua mesa sem saber, e de forma meio descuidada. Então quando ela encontrou, ela pegou e leu. Um estudante perguntou o que você está fazendo durante as férias da primavera e o outro respondeu abaixo com intimidade. Muita coisa e deixou a professora se sentindo constrangida. Eu era o culpado. Eu estava na 5ª série em 1967. E naquele ano houve um programa de TV chamado Dream Love 67, essencialmente um concurso de beleza. Decidi fazer minha própria competição, chamada Dream Boys 67, e imprimi algumas cédulas de papel que as meninas poderiam usar para votar no menino mais bonito de nossa classe. Um par de meninas deixaram cair suas cédulas no chão. Infelizmente, nossa professora foi uma das velhinhas mais rígidas e malvadas que já tive a infelicidade de encontrar. Um olhar dela poderia fazer seu sangue esfriar. Estávamos fazendo um teste quando ela foi lá e pegou uma das cédulas, todas tinham meu nome, e caminhou até minha mesa, onde ela me encarou com o veneno disparado de seus olhos. Ela disse, agora, estou cansada disto. Eu tenho pegado estas cédulas o dia todo. Isto vai parar agora. Ela também acrescentou algumas palavras sobre o concurso ser indecoroso para meninas pequenas. Eu congelei aterrorizado e cheguei perto de estourar em lágrimas, mas consegui mantê-las juntas. Eu nunca mais fiz nada parecido. Não sou professora, mas minha melhor amiga tinha um grande fraquinho por uma garota da minha classe. Eu e minha amiga somos ambas meninas. Ela estava muito nervosa para convidá-la para sair e eu escrevi em um pedaço de papel. Foi um daqueles você vai sair comigo com as caixas de seleção de sim ou não. Eu passei para ela para dá-lo à garota de quem ela gostava. Mas depois ela meio que se descuidou e passou de volta para mim. Nosso professor o viu e perguntou pelo bilhete. Alguém do outro lado da sala disse, eles estão passando notas de amor a. Então nosso professor o viu quando estava jogando fora e começou a rir. Foi super embaraçoso e agora todos acham que eu gosto de meu melhor amigo.
no ensino médio de matemática. Passei uma nota de volta ao meu rufia menos favorito. Sem abri-la, ele chamou o professor. Me denunciou e lhe entregou o bilhete. Nosso professor abriu e leu o bilhete em voz alta. Tenha um bom dia. Ela então zombou do rufia por ter sido ofendido por uma mensagem tão boa. Enquanto a turma inteira riu dele, eu levei um soco por isso mais tarde. Mas valeu a pena. Não um professor. Um aluno cuja nota foi lida. Não foi muito ruim. Foi apenas estranho porque era sobre a classe. Eu escrevi que estava tão acabado com a professora se repetindo e ela ficou brava e tentou me questionar para ver se eu tinha entendido tudo. Acho que ela queria me humilhar. O fato é que ela era uma professora substituta. Ela não sabia que eu era a melhor da turma e realmente entendia as coisas na primeira vez que elas eram explicadas. Então ela me questionou e eu respondi tudo corretamente. O que fez toda a turma rir. Uma história parecida. Mas não um submarino. No meu ano de HS eu tinha química logo após o almoço e o professor estava velho e queimado. Acho eu extremamente monótono como quase Bernstein nível. Então, combinando ser um adolescente adormecido, montado na puberdade, tendo acabado de comer, e uma palestra realmente chata e você me faz adormecer na aula quase todos os dias. Às vezes roncando alto. Isso irritou compreensivelmente o professor e ela ocasionalmente tentava me embaraçar, me acordando e me pedindo para ir ao quadro escrever uma fórmula ou equilíbrio em equação ou algo assim. O que ela não sabia era que por azar eu não tinha amigos íntimos que também tinham esse mesmo período de almoço. Era uma escola enorme e superlotada, eles tinham que ter 3 almoços e então eu me sentava com algumas pessoas de quem eu era e muitas vezes só fazia meus deveres de casa. Então eu não tinha que fazer em casa e eu era muito esperto. Então eu muitas vezes ia um capítulo adiante também. Tudo isso combinado para que meus colegas e aquele professor pensem que eu era um bom adormecido caçador. Que eu ia para a aula, adormecia em 5 minutos. Roncava alto em sono profundo. Era acordado e me pediam presunçosamente para resolver o problema. Depois acertava todas as vezes e geralmente mais rápido do que qualquer outra pessoa também. Isto aconteceu cerca de 5 vezes até que o professor desistiu e simplesmente me deixou dormir. Tive um A. Viver em um país onde o inglês é tipicamente a primeira língua estrangeira a ser ensinada. Nos estágios posteriores da escola, fomos autorizados a usar dicionários de uma única língua. Mas, é claro, sem anotações ou nada lá dentro. Tínhamos acabado de conseguir um novo professor que era não muito bom no ensino e B, algo que rimava com bruxa. Então muitos de nós trocamos esses cursos. Inclusive eu. Um amigo meu, no último teste antes de podermos trocar, colocou uma folha de papel em seu dicionário. Quem a viu, tomou-a num gesto teatral. Proclamou triunfantemente que o amigo seria desqualificado antes de desdobrar o papel. O papel continha apenas uma palavra. Boomer, lendário. Eu vi todos os meus alunos passando um pedaço de papel dobrado e todos os rabiscos nele. Eu interceptei e li que todos eles estavam escrevendo uma mensagem de agradecimento e assinando um cartão de Natal improvisado para mim. Deixei que esse continuasse a ser passado, e trouxe todos eles cartões de Natal e biscoitos individualizados para a próxima lição. Me chame de garoto lobo alfa. Era uma nota cheia de detalhes gráficos onde ele e seu amigo se transformavam em cães e eram íntimos. Eu era apenas mais um aluno da classe que encontrou o bilhete. Acredito que era 100% sério, dado que o garoto dizia a qualquer um que eu visse que a castidade não deveria ser um crime porque o cão gosta dela. Obrigatório não um professor. Mas quando eu estava no colegial, 2 professores do sexo masculino estavam enviando algumas das meninas com anotações para as salas de aula um do outro em andares separados. Eventualmente, uma das meninas ficou curiosa sobre o que estavam discutindo e abriu a nota para encontrar o comentário "Veja o rabo neste aqui". Elas estavam mostrando as meninas bonitas em suas aulas umas com as outras e falando sobre suas mamas e rabos nas anotações. Até onde eu sei, elas nunca foram demitidas por causa disso. Então eu só posso supor que tenha sido mantido bastante calado. Mas elas nunca mais passaram notas como essa entre as aulas. O único professor sempre assustava as garotas, fazendo o clássico designar as garotas bonitinhas para a frente, fazendo esta coisa onde ele colocava uma perna em uma cadeira ao lado das mesas enquanto ajudava as garotas e se inclinava com suas virilhas pairando sobre elas. História verdadeira. Uma menina passou um bilhete para outra menina. Eu a confisquei mais tarde ali, não em voz alta, e fiquei assustada ao descobrir que a nota era realmente dirigida a mim. E os gurus confessaram que ela tinha um fraquinho por mim. Pensei que poderia ser uma brincadeira, mas nunca se sabe.
Poderia ter sido genuína. Escolhi simplesmente ignorar completamente o incidente e fingir que nunca aconteceu. Nunca discuti com a garota e queimei o bilhete. Não quero nenhuma vida destruindo drama.